Vamos fundo em um dos conceitos mais centrais da fé, Jesus Cristo como o Verbo de Deus. Já vimos a glória de Cristo, certo? Mas e antes de tudo existir? Quem ele realmente era? Vamos ver a identidade eterna do Verbo, seu papel de Criador e luz, e a sua encarnação. O ponto central aqui é o Logos. Não é uma força, sabe? É uma pessoa divina que revela o Pai. João começa o Evangelho com essa declaração de peso. Vamos analisar cada parte dela agora. Primeiro, era o Verbo. Isso mostra que ele não foi criado. Ele simplesmente era, desde sempre. Depois, estava com Deus. Isso indica uma pessoa distinta, em comunhão perfeita com o Pai. E para fechar, era Deus. Não deixa dúvida nenhuma, é a afirmação da sua divindade absoluta. O termo técnico é homoousios, ou seja, da mesma substância. O Filho e o Pai, mesma essência divina. Por isso é tão importante distinguir a doutrina certa de heresias que diminuem quem Cristo é. Ok, da identidade dele, passamos para a ação. O Verbo é o agente ativo de toda a criação. E além de Criador, ele é a própria fonte da vida. E essa vida é a luz da humanidade. Essa luz, o phos, em grego, é a revelação que dissipa a escuridão da ignorância e do pecado. Ninguém conhece o Pai como ele. Por isso, só ele pode revelar Deus pra gente de forma perfeita. Mas aí fica a pergunta, né? Como esse Deus invisível se tornou visível para nós? A resposta está aqui, a encarnação. O Verbo divino se tornou um de nós, assumiu nossa natureza. E a palavra usada, sarx ou carne, é fundamental. Mostra que a humanidade dele era 100% real. Quando diz habitou, a ideia é de um tabernáculo. Jesus virou o ponto de encontro entre Deus e a gente. A lei, por Moisés, apontou o problema, mas a solução, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E por que isso tudo importa? Porque a divindade de Jesus dá um valor infinito à salvação que ele oferece. Isso nos deixa com uma reflexão. Se o Verbo é o próprio Deus, qual o peso do seu sacrifício? Vamos tentar entender a identidade do Verbo antes mesmo que o tempo e o espaço começassem a existir. O apóstolo João já começa o seu evangelho com essa frase que é simplesmente monumental. Vamos analisar com calma as três partes dela. Primeiro, no princípio era o Verbo. Isso já mostra sua pré-existência. Ele não teve um começo, ele simplesmente era. Bom, a palavra grega para verbo é logos. Naquela época, para os filósofos, o logos era tipo uma razão cósmica, uma força impessoal que organizava o universo. Mas o que João faz aqui é genial. Ele pega esse conceito e vira de cabeça para baixo. O Logos não é o quê, mas quem? A segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus. Aí vem a segunda parte. O Verbo estava com Deus. Isso aqui é fundamental, porque mostra que há uma distinção de pessoas. A preposição grega pros sugere uma comunhão íntima, um relacionamento face a face. Isso combate, por exemplo, a ideia de que o Pai e o Filho são apenas modos diferentes da mesma pessoa, uma heresia chamada modalismo. Não, o Filho é distinto do Pai, mesmo estando em unidade perfeita com ele. E a terceira parte é o clímax, e o Verbo era Deus. Repare, não um Deus, mas Deus em sua essência total. O termo teológico que define isso é homoousios, que quer dizer da mesma substância. O Filho e o Pai compartilham a mesmíssima natureza divina. Resumindo, ele não é um ser criado, por mais elevado que fosse. Ele é o Criador. Ok, se entendemos a identidade divina do Verbo, vamos ver agora como essa identidade se manifesta em poder. O Verbo eterno é também o agente de toda a criação. A Escritura é categórica aqui. A participação do Verbo na criação foi absoluta. Ele não foi um mero ajudante, ele foi o agente pelo qual tudo veio a existir. Isso destrói completamente ideias como o arianismo, que dizia que Cristo foi a primeira criatura de Deus. A Bíblia diz o exato oposto. Ele é o Criador de todas as coisas. E quando a Bíblia diz todas as coisas, é tudo mesmo. A palavra grega panta significa literalmente tudo, sem nenhuma exceção. A gente está falando das galáxias, do universo visível, mas também do reino espiritual, dos anjos, de tudo que é invisível. Toda a forma de vida, da menor à maior, foi criada por meio dele. Parar para pensar um minuto nisso. É algo avassalador. Sem a ação criadora do Verbo, a existência como a gente conhece simplesmente não existiria.
a única realidade seria o nada. Ele não só deu o pontapé inicial na criação, como ele a sustenta a cada instante. Da criação, a gente passa para a revelação. Se o Verbo é o Criador, faz todo sentido que ele também seja a fonte de luz espiritual no mundo que anda em trevas. João faz essa conexão de um jeito brilhante. A vida que vem do Verbo é a luz que ilumina a humanidade. E não é qualquer luz, né? É a luz que nos revela a verdade sobre quem Deus é, que expõe a escuridão do nosso coração e que mostra o caminho da salvação. A palavra grega para luz, phos, tem um peso teológico gigantesco. Ela representa a santidade de Deus, a verdade divina contra a mentira e a revelação que nos tira da ignorância. No mundo espiritualmente cego, Cristo é a única fonte dessa luz. Mas por que ele é a revelação perfeita de Deus? O próprio João, lá no versículo 18, nos dá a resposta. Porque ele está no seio do Pai. Que expressão fantástica! Ela fala da intimidade mais profunda que se pode imaginar. Ninguém jamais viu a Deus em sua essência, mas o Filho, que o conhece perfeitamente, veio para explicar Deus para a gente. Ele traduziu o Deus invisível para nós. E essa revelação toda atinge o seu auge, o seu clímax, no evento mais inacreditável e central de toda a história da humanidade. Olha, se tudo que a gente viu até agora já é de explodir a cabeça, a eternidade, a divindade, o poder criador, nada, absolutamente nada, se compara a esse mistério da encarnação. O momento em que o Verbo, que estava fora do tempo e do espaço, decidiu, por vontade própria, entrar nos dois. E aqui está a declaração que virou o mundo de ponta cabeça. O Verbo, o Logos eterno e divino, assumiu a natureza humana. A palavra habitou, no grego, é eskenosen, que significa armou sua tenda. É uma alusão clara ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava. Agora, Jesus é o novo tabernáculo, o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. E a palavra que João escolheu aqui é crucial, sarx, ou carne. Ele usou esse termo para deixar bem claro que a humanidade de Jesus era real, física. Isso era um golpe direto em heresias como o docetismo, que diziam que Cristo só parecia humano, como um fantasma. A Bíblia diz, não, o Verbo se fez carne de verdade, experimentou nossa fragilidade em tudo, com a única exceção do pecado. Certo, mas e daí? Qual o impacto prático disso tudo? O que significa para nós que o Verbo se tornou carne? João faz uma comparação poderosa. A lei dada por Moisés era boa, era santa, mas o papel dela era mostrar o problema, apontar o pecado. Era uma sombra. Mas Jesus Cristo trouxe a realidade. Ele não veio só apontar o problema. Ele trouxe a solução, a graça que perdoa e a verdade que liberta. E é aqui que a gente percebe como uma doutrina correta sobre Cristo é a nossa maior proteção contra o erro. O que a gente estudou hoje refuta diretamente grandes heresias da história. Contra o arianismo, nós afirmamos, ele é o Criador, não uma criatura. Contra o docetismo, ele se fez carne de verdade, não uma ilusão. E contra o modalismo, ele é uma pessoa eternamente distinta do Pai. Ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a pessoa que se sacrificou por nós é o Verbo eterno, o próprio Deus e Criador de todas as coisas, qual é, então, o valor do que ele fez na cruz? É um valor infinito, não é? A identidade de Cristo é o que dá poder e significado à sua redenção. E é justamente sobre essa obra que nós vamos conversar no nosso próximo estudo. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da Fonte EBD.